Vamos a uma aula de física sobre o plano inclinado. O plano inclinado é um conteúdo que ele tem seu grau de dificuldade elevado, muitos alunos têm dificuldade e vamos tentar fazer com que essas dificuldades sejam sanadas neste vídeo. Vamos começar pelo plano inclinado sem atrito. E o plano inclinado com atrito será no vídeo seguinte, explicando junto com um exemplo. Vamos lá. Primeiro, o plano inclinado, então, surge quando você tem um corpo, e realmente sobre um plano que tem um determinado ângulo, com a horizontal. Então, tá aqui o ângulo θ. Quais são as forças que estão aplicadas sobre esse corpo, tá? Sem atrito, Então, a primeira força é a força-peso. A força-peso atua sempre para o centro da Terra. Então, tá aqui em vermelho a força-peso. A força normal é a outra força que é perpendicular à superfície de apoio. Então, a superfície de apoio é o plano inclinado, então a força normal surge perpendicular à superfície. Como na física a gente busca sempre calcular, fazer os nossos exercícios, colocando os eixos, aqueles eixos tradicionais, sempre na direção do movimento e perpendicular ao movimento. Imaginando que este bloco ele não está com atrito, quer dizer que ele vai deslizar, O movimento, o deslocamento seria para baixo, certo? Neste sentido aqui. E o eixo perpendicular ao deslocamento é esse sentido aqui. O que acontece é que a força-peso, ela não está nem para o eixo perpendicular, nem para o eixo da direção do movimento. Então, o que a gente faz é decompor essa força-peso nas componentes que ficam na componente da direção do deslocamento e numa componente perpendicular a essa direção. E essa decomposição, ela vem das relações com as funções trigonométricas do triângulo. Vamos lá. A professora aqui reescreveu o esquema, colocando verticalmente a força-peso aqui, tá? O PX eu transportei. Imaginemos o PX, eu coloquei exatamente aqui para fechar o triângulo. Ou seja, ele continua com o mesmo tamanho, tá? E só transloquei para cá, aqui. E o PY, eu coloquei ele exatamente no mesmo local, tá? Então, só para a gente entender quem são esses PX e esses PY de que eu estou falando, o PX é a componente horizontal na direção do movimento, tá? Do peso. E o PY é a força perpendicular a este movimento, que é a componente do nosso peso na direção perpendicular do movimento. Muito bem, então aqui está o PX, como eu falei para vocês, eu só transloquei para cá, e o PY. Muito bem, analisemos agora os valores para a gente entender o valor do ângulo. O ângulo do plano inclinado é esse ângulo θ aqui. Eu afirmo para vocês que este ângulo θ é exatamente o mesmo ângulo θ que eu coloco lá. Por quê? Vamos analisar o seguinte. O ângulo este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Este ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo alfa. Deixa eu colocar em verde que eu acho que fica melhor. Ângulo alfa. Bom, o ângulo alfa é um ângulo formado entre a componente vertical do meu plano inclinado e a horizontal. Vamos analisar o seguinte: o peso não é exatamente paralelo à parte vertical do meu plano? E o PX também a parte horizontal. Então, este aqui é exatamente o meu ângulo alfa, correto? Eu sei que aqui nós temos 90 graus, não é? Aqui e aqui precisamos também ter 90, porque os ângulos internos de um triângulo retângulo formam 180. Então, esse aqui tem 90, a soma deste com esse
também precisa ser 90, né? Este ângulo aqui e este ângulo aqui também formam 90 graus, o PX e o PY, né? Este ângulo aqui é exatamente igual a este ângulo aqui. Para completar o 90, nós precisamos ter exatamente o valor de θ. Então, está ali. Muito bem. Focando para cá, a gente está montando o triângulo retângulo com as nossas componentes. O peso corresponde à hipotenusa desse triângulo retângulo. O PY e o PX são os catetos. Se o ângulo está aqui, oposto a este cateto, né, que a gente chama de cateto oposto. E o PY é o cateto adjacente ao ângulo. Vamos lembrar das funções trigonométricas? Seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Substituindo agora com as forças. Seno do ângulo é igual ao PX, que é o meu cateto oposto, sobre P, que é a minha hipotenusa. Cosseno do ângulo é o meu PY, que é o meu cateto adjacente, sobre o meu P, que é a hipotenusa. Agora, eu vou isolar somente PX e PY. Passando P, que está dividindo para o outro lado, multiplicando, eu vou obter PX é igual a multiplicação de P vezes o seno do ângulo. Aqui. Eu vou obter PX é igual a multiplicação de P vezes o seno do ângulo. Aqui. E na mesma linha de raciocínio, PY vai ser P vezes o cosseno do ângulo. Repare que para plano inclinado, o seno do ângulo está relacionado à componente X e o cosseno à componente Y, que é o contrário do que a gente está habituado. Por quê? Porque o triângulo retângulo, ele está ao contrário, ele está virado. Né? Mas eu já mostrei para vocês como identificar as componentes, né, PX e PY deste triângulo virado. Agora, observando aqui, na vertical deste plano inclinado, a gente tem o meu PY e a minha normal não tendo deslocamento, né? Na vertical, o meu PY e a minha normal, elas precisam ser iguais, porque a força resultante na vertical é 0. Então, a normal é igual ao PY, ou seja, igual ao peso vezes o cosseno. Peso a gente sabe que é massa vezes gravidade, então, peso vezes o cosseno do ângulo. Na horizontal, supondo, obviamente, né, que você tem uma força, a única força atuando é o peso de X na horizontal, a força resultante vai ser o próprio peso de X. Então, peso, massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo.